Dos judeus do Iêmen até a Operação Tapete Mágico. Os judeus do Iêmen têm várias lendas relacionadas com a sua chegada ao país, sendo a mais conhecida aquela que diz que eles chegaram antes da destruição do primeiro templo, 587 da Era Comum. A primeira evidência histórica da presença de judeus no Iêmen data do século III. Os judeus começaram a deixar o Iêmen por volta de 1880. Quando aproximadamente 2.500 rumaram para Jerusalém e Jafa. Mas foi após a Primeira Guerra Mundial, quando o Iêmen se tornou independente, que o sentimento anti-judeu no país tornou a imigração uma necessidade. Leis antissemitas, que tinham ficado esquecidas por anos, foram trazidas à tona. Por exemplo, os judeus não podiam mais andar nas calçadas ou andar a cavalo. Em um tribunal, as evidências de um judeu não eram aceitas diante das evidências de um muçulmano. Em 1922, o governo do Iêmen reintroduziu uma antiga lei islâmica que exigia que órfãos judeus menores do que 12 anos fossem convertidos ao islamismo. Quando um judeu decidia emigrar, ele deveria deixar todas as suas posses. Apesar disso, entre 1923 e 1945, um total de 17.000 judeus iemenitas deixaram o país e foram para a Palestina. Judeus do Iêmen após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de outros judeus iemenitas queriam migrar para a Palestina, mas o livro branco dos britânicos ainda estava em vigor e aqueles que deixassem o Iêmen acabariam em morros abarrotados de gente em Aden, onde revoltas graves aconteceram em 1947. Depois que as Nações Unidas decidiram pela partição. Muitos judeus foram mortos e o bairro judeu foi completamente incendiado. Apenas em setembro de 1948 que as autoridades permitiram que os refugiados fossem para Israel. Judeus do Iêmen durante a partilha da Palestina. Em 1947, após a decisão pela partição, revoltosos muçulmanos deram início a uma sangrenta perseguição em Aden, que matou 82 judeus e destruiu centenas de casas judias. A comunidade judaica em Aden, que contava com 8.000 judeus em 1948, foi forçada a fugir. Até 1959 mais de 3.000 já haviam chegado em Israel. Muitos fugiram para os Estados Unidos e Inglaterra. Atualmente não há judeus remanescentes em Aden. Na mesma época da fundação de Israel, a comunidade judaica no Iêmen estava economicamente paralisada, já que a maioria das lojas e negócios judaicos foi destruída. Essa situação cada vez mais perigosa levou à imigração de toda a comunidade judaica iemenita, quase 50.000 judeus, entre junho de 1949 e setembro de 1950. Na chamada Operação Tapete Mágico, uma imigração em menor escala foi permitida até 1962, quando uma guerra civil trouxe um final abrupto ao eixo do judaico. Esse é mais um exemplo do deslocamento de toda uma comunidade judaica de suas raízes ancestrais em países árabes. É estimado que aproximadamente 1.000 judeus vivam atualmente no Iêmen. Eles são mantidos como reféns, em péssimas condições, e não lhes é permitido deixar o país. Uma das mais antigas comunidades judaicas da diáspora parece viver seus últimos dias. No ano passado, em uma operação secreta, dezenas de judeus deixaram o Iêmen para se instalar em Israel ou nos Estados Unidos e fugir da crescente ameaça da intolerância religiosa que assola a remota nação árabe. Nas mudanças, os judeus iemenitas carregam sua rica herança histórica, cultural e religiosa. Acredita-se, por exemplo, que sua pronúncia em hebraico se assemelha à da época do Primeiro Templo, cerca de 2.500 anos atrás. Eles teriam chegado à região sul da Península Arábica naquele período, como mercadores. E, atualmente, essa longa história da presença judaica no Iêmen parece estar chegando a seu final. A Operação Tapete Mágico. A Operação Tapete Mágico foi o nome dado à missão de resgate e transporte em massa de judeus iemenitas para Israel, ocorrida entre 1949 e 1950. Durante essa operação, cerca de 49.000 judeus foram evacuados do Iêmen, em uma grande ponte aérea, negociada com as autoridades locais. Eles foram levados para Israel, devido à crescente hostilidade e insegurança no Iêmen,
e também pelo desejo de repovoar o então jovem Estado de Israel com judeus da diáspora. Essa operação é uma das mais conhecidas missões de migração da história de Israel. Se gostou do vídeo, curta e compartilha, e se puder, se inscreve no nosso canal. Breve mais vídeos novos. Obrigado e até a próxima.